Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada com sais do estado de São Paulo e também a Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. O programa Conexão de hoje chega para falar sobre a síndrome da fragilidade do idoso. Síndrome de fragilidade do idoso. E para falar sobre esse tema, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Virgílio Ferreira, que é médico geriatra e está aqui para falar sobre esse assunto. Doutor, muito obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui no programa Conexão. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos vocês. Sempre uma honra estar aqui, né? Atendendo um chamado seu, um convite. Muito obrigado mesmo. Legal, doutor. Prazer mesmo tê-lo aqui. Diga pra gente, essa questão, a fragilidade do idoso, né? A síndrome da fragilidade do idoso, qual é o conceito? É algo novo? A síndrome da fragilidade do idoso, Marcos, é um conceito relativamente novo, né? A fragilidade do idoso, esse termo, isso surgiu na década de 80, né? Só que naquela época, quando se falava em fragilidade do idoso, se imaginava o quê? Um indivíduo, né, idoso, com mais de 65 anos, que já estava bastante dependente, né, para as atividades de vida diária, aquele indivíduo que precisava de bastante ajuda para se alimentar, para se locomover, para tomar o seu banho, vestir a sua roupa, né? Então, a questão da fragilidade, ela ficou muito ligada, muito associada à questão da incapacidade. E o que aconteceu? Os estudos eles foram sendo desenvolvidos, o tempo passou, e se observou que existia aí um grupo de idosos que, mesmo sendo independentes, eles tinham desfechos piores, se comparado a outros idosos independentes. O que seria isso, né? Desfechos piores, né? Eram idosos que, mesmo independentes, eles tinham um risco maior de caírem, um risco maior de se institucionalizarem, um risco maior de se internarem, de terem aí hospitalizações prolongadas e até mesmo um risco de óbito. Então se percebeu que existiam aí características, né, um grupo de características que esses indivíduos idosos apresentavam e que fazia com que eles se tornassem mais vulneráveis, né, aos eventos estressores da vida, seja aí uma doença física, seja aí uma doença relacionada ao psiquismo, seja ali um trauma, um processo cirúrgico. Então, a questão da fragilidade, ela passou a se associar mais à questão da vulnerabilidade por uma admissão aí de reserva fisiológica do que mais a questão da incapacidade. Então, assim, é um termo que surgiu lá atrás, dos anos 80, e houve aí uma mudança mesmo de terminologia, né, a partir dos novos estudos que foram surgindo aí ao longo dos anos. Doutor, é interessante porque, então, não dá para a gente pensar em algum tipo de sintoma da fragilidade ou não? Sim, fragilidade não é uma doença, né? Então, a gente não está aqui falando de uma doença nova, não é nada disso, né? Então, dentro da geriatria, a gente trabalha bastante com a questão da síndrome, né? Então, nós temos aí a síndrome demencial, com várias causas, né? Então, vários sintomas, né? Então, o indivíduo tem aí os esquecimentos, tem aí alteração de linguagem, alteração relacionada ao planejamento. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. E dentro da síndrome de fragilidade, nós temos aí alguns critérios, né? Existe aí um grupo americano que já vem estudando isso há muito tempo, e aí eles definiram, né, um conjunto de 5 critérios, né? Associada à síndrome da fragilidade, né? A primeira característica, e aí isso vai ser interessante porque as pessoas podem prestar atenção, que são sintomas que são muito comuns, né? Então, pode ser que você esteja aí assistindo, né? Exatamente a essa entrevista e talvez se identificar com
o familiar, né? Então, primeira característica, a perda de peso, né? O que seria? A perda de peso não intencional, né? A perda de peso involuntária. Então, o indivíduo não está fazendo nenhuma dieta e ele está emagrecendo. Então, uma perda de peso superior a 4,5 kg no intervalo de um ano. Então, isso pode ser significativo, né? Hoje a gente vê aí uma grande preocupação com relação à obesidade. A obesidade é mesmo uma epidemia, né? Mas com relação aos idosos que costumam ter já uma reserva menor, então a perda de peso, perdas leves de peso no idoso já pode ser muito significativa e preocupante, né? Uma outra característica é a questão do sedentarismo. Então, idosos com baixo nível de atividade física. O que seria um sedentarismo para o idoso, né? É um indivíduo que não faz mais do que 1 hora de caminhada, por exemplo, né? Ou natação, ou bicicleta, ou alguma outra atividade física. A terceira característica da fragilidade, da síndrome de fragilidade, é a queixa de cansaço. Né, aquela queixa de exaustão, aquela queixa de fadiga. O indivíduo começa a fazer algum exercício e já quer se deitar, né, já quer se descansar. Cansa muito fácil, né, doutor? Aquela queixa de cansaço fácil. Então, isso é muito comum, é uma queixa muito prevalente, né, dentro dos consultórios, e é importante que aí o familiar, a equipe de saúde esteja atenta. O quarto ponto é a questão da fraqueza muscular. Então, a fraqueza muscular é um dos principais pontos aí na definição da síndrome de fragilidade, né? Então, aquele indivíduo que tem uma dificuldade em se levantar de uma cadeira, levantar de uma cama sem um apoio, indivíduo que tem uma dificuldade em subir aí um lance de escadas. Então, isso mostra para a gente que está existindo aí um grau de fraqueza muscular, principalmente musculatura de quadril, e chama a atenção. E por último, aí, fechando aí os 5 critérios, 5 características, né, é a questão da lentidão de movimento, velocidade de marcha diminuída. Então, aquele idoso que já está andando mais lentamente, arrastando os pés, né? Então, o indivíduo que apresenta 3 dessas características, né, perda de peso, sedentarismo, cansaço, a lentidão de movimento, fraqueza muscular, então, a gente pode pensar que estamos diante aí de um idoso frágil. Se você apresenta 1 ou 2 dessas características, é o que nós chamamos de pré-fragilidade, né? Com o risco de se tornar frágil e todas as consequências que nós vamos falar do que o idoso frágil tem aí uma chance de desenvolver, de evoluir a curto e médio prazo. Doutor, e como é que o senhor analisa a importância desse tema? Exatamente, né? Esses indivíduos frágeis, eles são indivíduos que estão sob maior risco de complicações, de evolução assim, desfavorável ao longo da vida. Então, os idosos frágeis, eles são indivíduos com maior risco de cair, né? Então, diferente de um idoso robusto, um idoso saudável, que, por exemplo, se escorrega e não tem aí uma lesão mais grave, o idoso frágil ele pode cair, né? E sofrer uma fratura, né? Porque uma das características também da fragilidade é o que? Uma redução de massa óssea, até mesmo a osteoporose, né? Então, aqueles critérios são critérios aí para a gente, dentro do consultório, poder classificar o paciente, mas a síndrome de fragilidade tem uma série de outras características, inclusive a questão da redução de massa óssea e osteoporose, né? Esses indivíduos frágeis eles têm uma chance maior de evoluir para uma dependência, né? De se tornarem aí, mais incapazes funcionalmente, né? São indivíduos que se internam mais. Por exemplo, a gente está aí num período de inverno, né? O tempo já, a temperatura já caiu bastante. Então, enquanto o indivíduo, o idoso robusto, saudável, ele passa muito bem essa fase ou pega ali um resfriado, o idoso frágil, ele fica gripado, essa gripe evolui com uma pneumonia, isso leva a uma internação e muitas vezes uma internação prolongada e até mesmo o óbito. Então, assim, é um indivíduo que é sempre mais instável. É aquele idoso que demanda uma atenção muito maior, seja aí da equipe de saúde, né, do médico, da família. É necessário mesmo uma atenção muito maior junto a esse paciente
frágil, desse idoso frágil. Agora, doutor, tem um grupo assim mais vulnerável, mais prevalente? Como é que é a prevalência dessa síndrome? A síndrome de fragilidade, ela tem muita relação com o envelhecimento, né? Nós sabemos aí que conforme vamos envelhecendo, e a gente vai envelhecendo aí um pouco a cada dia, né? Pois é. A partir dos 30, vamos dizer assim, né? Algumas características, elas vão surgindo. Por exemplo, a questão da massa muscular. A gente vai tendo reduções de massa muscular e de maneira fisiológica, natural, a partir dos 30, 40 anos, né? Então, dos 40 aos 60, a cada 10 anos a gente vai perdendo aí cerca de 5% de massa muscular. Depois dos 60, isso se acentua, perde-se 15% a cada 10 anos. Então, sabemos que o processo de envelhecimento, ele leva naturalmente a uma redução de massa e até de força muscular. Então, os indivíduos, conforme vão envelhecendo, eles têm uma chance maior de se tornarem frágeis, principalmente os idosos com mais de 80 anos. A gente costuma dizer que o idoso com mais de 80 anos é um indivíduo potencialmente frágil, né? As mulheres, elas têm uma prevalência maior, né? De fragilidade com relação aos homens, até porque as mulheres, elas entram aí na fase da menopausa, em idade a partir aí dos 50, 52, 53 anos, né? E aí os hormônios femininos não têm mais aquele fator de proteção contra a perda de massa óssea, massa muscular. Só que a partir dos 70, 80 anos, aí isso iguala, né? Então, tanto homens quanto mulheres se tornam frágeis numa mesma proporção, né? Os indivíduos com mais comorbidades, com muitas doenças, né? Então, o idoso hipertenso, diabético, portador de artrose, portador de doença de Parkinson, né? Portador de queixas vertiginosas. Então, é um indivíduo que tem realmente um potencial de fragilidade muito maior. E hoje, cada vez mais, a gente tem falado das questões relacionadas aos transtornos de humor, né? Então, hoje o indivíduo depressivo, né? A depressão é um fator realmente que colabora muito com a questão da fragilidade do idoso. Tudo isso são assuntos que a gente tem trazido já em alguns momentos, né, em discussão aqui no programa, falando aí com profissionais da área da saúde. A gente percebe assim que profissionais da área da educação física e tal têm forçado muito essa questão, estimulado realmente o idoso. Então, acho importante o senhor vir com essa palavra hoje, que vem realmente fazer um link aí com aquilo que a gente já tem falado há algum tempo aqui, da importância de se buscar uma reserva, né, tanto óssea quanto muscular também, porque muito se falou da questão de ossos, da osteoporose, essa coisa toda, mas se não tiver uma musculatura boa também, a coisa fica difícil, né? E a gente vai precisar muito depois que vem os entas. Você falou muito bem, né, Marcos? A questão de reserva. Então, hoje, dentro das doenças relacionadas ao envelhecimento, seja doenças que envolvem a cognição, seja doenças que envolvem problemas osteoarticulares, musculares. Então, é importante a questão de se promover aí uma reserva, né? Se aumentar aí a reserva, porque nós sabemos que conforme que a perda vai ocorrer mesmo, né? A perda ela vai ocorrer lentamente, mas ela ocorre. E se a gente puder investir, né, poupando ali, né, uma reserva muscular, né, fazendo exercício físico, procurando ter uma alimentação mais saudável, com certeza, né, a perda ela vai ser menor e o organismo vai sentir menos essa perda, né? Então, realmente, o que você falou tem todo sentido, né? É importante ter esse enfoque mesmo preventivo, né, com relação à fragilidade. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o doutor Virgílio falando aqui sobre essa síndrome da fragilidade do idoso. Rapidinho, em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Center Odontologia Especializada. É tudo rapidinho, não sai daí não que a gente volta já.